ou senso de inferioridade, chamando de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Oh, obrigado, Deus, por tão grande salvação. Senhor, nós exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se tem algum pai do seu lado, diga para ele: Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja, você que está nos acompanhando na internet. Feliz Dia dos Pais para você, para sua família, para o seu pai. Amém? Pode sentar, queridos. Amém? Glória a Deus. Amados, nesse momento nós vamos para um momento muito especial no nosso culto, né? Antes da palavra, eu gostaria de chamar aqui o Jair Domingos Ismanioto Júnior, Beatriz Santos Machado Ismanioto e sua filhinha Ana Machado Ismanioto. Nós vamos fazer a apresentação dela nessa manhã, amém? Você se alegra com isso? Amém, queridos? Glória a Deus. Suba aqui, queridos. Pode vir a família. Amém. É sempre uma alegria ter a oportunidade de apresentar uma criança. Amém. Aninha, que bênção. Glória a Deus, queridos. É um momento assim muito especial. Amém. Esse momento de apresentar um bebê ao Senhor, né? Sabendo que ela tem a vida inteira para servir o Senhor, que tem uma carreira completa ainda, amém? A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, ela jamais irá se desviar, amém, queridos? Nós não temos o hábito, né, de batizar. Nós não batizamos criança em nossa igreja, porque a Bíblia fala que é preciso crer e confessar, né? Você precisa crer no coração e confessar com a boca para ser salvo, né? Se a gente perguntar para Ana, você aceita Jesus? É claro que ela ainda não tem a consciência, né, para receber Jesus como Senhor. Mas claro, queridos, que vai chegar um tempo da maturidade da Ana, vai chegar um tempo em que ela vai, a idade da razão, e nós cremos que ela vai receber Jesus como Senhor, amém? Mas cabe aos pais ensinar no caminho, né? A Bíblia fala que deve ser no caminho que deve andar. Então nós devemos conduzir os nossos filhos no caminho, né? Então cabe ao casal, né, a responsabilidade de guiar, né, a Ana no caminho que ela deve andar, e a Bíblia nos garante, amém, que ela nunca irá se desviar. E vamos apresentar ela ao Senhor, vamos orar, amém? Posso pegar essa? Que coisa linda, olha só. Amém? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos, ficar de pé. Pai, nós apresentamos nesse momento, Senhor, a Ana, assim como Jesus foi apresentado no templo, Pai, nós apresentamos a Ana ao Senhor, declaramos, Pai, Senhor, que ela cumprirá o propósito, a carreira que você tem para ela, que ela viverá todos os planos, os projetos que você tem para ela, Pai, que ela será uma bênção para a geração dela, impactará a geração dela, Pai, e cumprirá o plano, o propósito, a carreira, Pai, tudo que você tem para ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, e oramos para que você dê sabedoria aos pais, para conduzi-la, Pai, para estar com ela, no caminho que ela deve andar, em nome de Jesus, te agradecemos, amém? Você pode aplaudir eles? Glória a Deus, amém, queridos? Vamos tirar uma foto aqui, alguém pode tirar essa, para a gente tirar uma foto aqui? Opa, aqui só para tirar uma foto.
Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Pode aplaudir eles? Amém. Glória a Deus. Obrigado, amados. Deus abençoe. Queridos, eu gostaria de indicar para vocês 2 livros sobre o tema que iremos trazer nessa manhã. Estive buscando no Senhor, o pastor Vinícius nos convidou para trazer a palavra, e o que eu iria trazer, né, para vocês e a compartilhar com vocês. Sabe, amados, o Senhor ele tem me dado uma nota no meu espírito muito forte sobre ministrar sobre renovação da mente. E talvez não seja uma palavra assim tão confortável, né? Que vai te espremer um pouquinho nessa manhã, amém? Fala para o seu irmão, essa palavra vai me espremer. Mas sabe, irmãos, eu creio no evangelho que é um evangelho prático, que você sai daqui, coloca em prática e ele funciona, amém? Eu creio que uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida e a sua história para sempre, e nós nessa manhã trataremos da palavra, amém? Então eu gostaria de indicar para vocês 2 livros, né? Tem O Homem em 3 Dimensões, então esse tem na livraria, amém? E tem um outro livro que eu achei assim maravilhoso, eu indico para você. Não tem mais na livraria, mas já solicitei ali, em breve vai ter. O nome do livro é Graça, o Poder do Evangelho, ele é do autor Andrei Wommack. Vale muitíssimo a pena, queridos, vocês lerem esse livro. De verdade é um livro maravilhoso e vai impactar a sua vida, e hoje nós traremos um pouquinho sobre esses 2 livros, nós estaremos nessa manhã aqui para vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, você que tem Bíblia, abra lá comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 23. Aquele que achou, diga: eu amo Jesus. Se você não achou, diga: eu também amo. Amém? A palavra do Senhor diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos no corpo. Fala para o seu irmão: você é um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Então, o que é a alma, né? A alma é aquilo que anima, que é vivo, né, em você. E o que é o espírito? O espírito é o seu real ser, aquilo que estava em Deus, né? Onde você estava antes de você nascer? Você já se fez essa pergunta? Puxa, aonde eu estava, né, antes de eu nascer? Existem muitas teorias, mas eu posso te dizer o que a Bíblia afirma: que você estava em Deus. E Deus, ele vai, escolhe um país, uma cidade, uma família, e ele te planta. Só que o mais interessante, queridos, que antes dele iniciar a sua vida, ele já foi até o final da sua história, e ele criou um plano, um projeto. Existe uma carreira trilhada para você, e aí então ele inicia a sua vida. Então você pode dizer para o seu irmão, sem dúvida nenhuma: meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida. Fale para ele isso. Sabe que Deus tem um plano para a sua vida, amém? E nós estávamos separados de Deus, até que
Deus enviou seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, que cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. E agora, porque Ele pagou o preço, nós entramos numa aliança com o Senhor, quando nós recebemos Jesus para ser nosso Senhor. Então aquele dia que você recebeu Jesus como Senhor, você recebeu em você, no seu espírito, a própria vida de Deus, e o Espírito Santo, ele veio habitar no seu coração, amém? Glória a Deus. E o seu espírito é salvo, mas a sua alma, pastor, o que é alma? Onde está a alma? Na verdade, o espírito e a alma, eles representam os dois lados da natureza espiritual. Embora eles sejam distintos, né, o espírito e a alma, eles são inseparáveis. Muitas vezes a gente não sabe onde começa um, onde termina um e onde inicia o outro. Mas é certo, irmãos, que eles estão entrosados, tanto o nosso espírito e a nossa alma, eles são inseparáveis. Mas nós vemos o que a palavra diz lá em Hebreus 4, versículo de número 12. Se você quiser abrir, eu vou citar para a gente ganhar tempo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela consegue dividir a alma e o espírito. Então a alma é aquilo que anima o corpo do homem. Na ideia original de Deus, é que ela fosse inspirada pelo seu espírito, que tem a vida de Deus, amém? Mas quando nós estamos separados de Deus, pastor, quando eu estou separado de Deus? Quando você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, amém? Então a sua alma, ela está desconectada, totalmente desconectada de Deus, amém? E vive levando as suas fraquezas, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, nos pecados, nas fraquezas. Mas quando você recebe Jesus como seu Senhor, então a partir de agora, você, através da palavra, ela vai renovar a sua alma, ela vai renovar a sua mente. Através da palavra de Deus, você vai salvar a sua alma. Fale para o seu irmão, quem vai salvar a sua alma? É você. Então não é Deus que salva a sua alma. Deus, através de Jesus Cristo, Ele salvou o seu espírito é salvo, mas a sua alma cabe a você, através do conhecimento e da prática da palavra do Senhor. Você vai salvar a sua alma dia após dia, amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos em Tiago 1, versículo de número 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, queridos? Então é a palavra de Deus que vai salvar a sua alma. Por isso que é tão importante meditarmos. A palavra do Senhor diz: medite dia e noite nessa palavra, não afaste, amém? Não se afaste dela, que ela vai trazer benefícios para você, para a sua vida. Então, todo dia é necessário salvar a nossa alma. Em Romanos 12, versículo de número 2, diz: não conformei-vos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente quando nós salvamos a nossa alma, renovamos a nossa mente, renovando a nossa mente com a palavra, é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Lembrando que Deus tem para você um plano, um projeto, um propósito, como nós falamos. Mas, queridos, cabe a você, através do conhecimento e da prática dessa palavra, para que você consiga caminhar
no propósito, para que você consiga concluir a sua carreira com excelência, amém? Glória a Deus. Muitas vezes a nossa alma, ela vai ficar impura pelo que nós escutamos, sabe? Amados, nós vivemos na era da informação. Nós temos um computadorzinho, celular, né, com internet, 24 horas na nossa mão, que a gente pode acessar quase todo o conhecimento através do celular, toda a informação. E, queridos, e muitas vezes vem todo tipo de informação, e o que nós escutamos de forma errada, isso vai fazer com que a nossa alma se torne impura. E por isso que nós temos que estar muito atento a isso. Então nós devemos salvar a nossa alma a cada dia, implantando essa palavra no nosso espírito. Então você está ouvindo a palavra de Deus, você muitas vezes lê a palavra em casa, mas não é só ler, você precisa declarar essa palavra no seu dia a dia. Sabe, irmão, você é próspero, você é abençoado, você é justo, o favor e a graça de Deus está sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Marcos 11, 23, se você disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo que você disser lhe será feito. Ou seja, queridos, existe muitas promessas para você na Bíblia, mas você precisa renovar a sua mente para viver o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o nosso corpo? O nosso corpo é que entramos em contato com a dimensão física, é a nossa casa terrestre. Então nós vivemos nesse mundo porque nós temos um corpo. Só que o nosso corpo, irmãos, ele não é salvo. O nosso corpo, ele será salvo no arrebatamento da igreja. Ou, né? Então, no arrebatamento da igreja, mesmo aqueles que partiram no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, receberão um corpo incorruptível. Depois nós, aqueles que estamos vivos, receberemos então um corpo incorruptível. Essa é a promessa do Senhor. Mas sabe, queridos, que até lá não tem jeito. Fale para o seu irmão, o seu corpo, a sua carne, ela quer comer, dormir e pecar. Comer, dormir e pecar. Comer, dormir e pecar. Então, queridos, não tem jeito. O seu espírito está salvo, ele tem a vida de Deus, o seu espírito tem a natureza de Deus. A sua alma é meio que o campo de batalha, é onde acontece a grande batalha, a boa batalha da fé. E a sua carne é o outro lado, que não tem muito jeito, só após o arrebatamento da igreja. Mas sabe, queridos, que quando você recebeu Jesus como Senhor, você recebeu a vida de Deus, aconteceu um milagre maravilhoso. Aquela natureza de Adão é tirada de você, e é colocada em você a natureza de Cristo, a natureza de Jesus. Amém? Fale para o seu irmão, você não tem mais a natureza de Adão, você tem a natureza de Cristo. Glória a Deus. E se você recebeu Jesus para ser seu Senhor, agora você tem a natureza de Cristo. E porque você tem a natureza de Cristo no seu espírito, agora você não precisa mais andar em pecado, você não precisa mais ceder às suas fraquezas. Mas aqui está o grande ponto, mais importante, é que se você não renovar a sua mente com a palavra, você vai pecar. Por quê, queridos? Tudo começa pela mente, sabe? Todo pecado ele começa como uma pequena raiz na sua mente, até que ele é concebido. E nós precisamos fazer algo que eu acho muito importante, que é nos auto-observar. Sabe, irmãos, o seu espírito que nasceu de novo, que tem a vida de Deus, agora ele precisa estar atento à sua carne e ao seu corpo. Isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos. Puxa, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Sabe? Amados, lembrando que você não tem mais a natureza de Adão. Mas quando Adão pecou, você estava nele
Por isso a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos está da graça de Deus. Então Adão teve filhos, que teve filhos, que teve filhos, que teve filhos, que chegou em você, mas quando ele pecou, você estava nele. E aí chegou um tempo que não tinha jeito, você acabou pecando e morreu e separou de Deus, e precisava de um Redentor, Jesus Cristo. E glória a Deus que você já pôde receber Jesus como Senhor. E se você não recebeu ainda, no final do culto nós te daremos a oportunidade de receber Jesus. E aí então a sua natureza sairá de Adão e virá para Cristo. Amém? Então, queridos, você tem a natureza de Cristo. No seu espírito você é salvo. Mas sabe que há algo assim muito interessante, que a sua mente não sabe disso. A sua alma, ela não sabe disso. E eu quero dar um exemplo aqui, bem interessante. Quem já andou de montanha-russa aí? Tem alguém? 1, 2. Quem já andou, levanta a mão. Quem nunca andou? Algumas pessoas. Mas será que você pode imaginar a sensação de estar descendo uma montanha-russa? Alguém pode? É algo, né, bem complicado. Você vai sentir aquelas emoções, parece que, né, o coração vai sair pela boca, aquela coisa toda. Agora imagina só você, eu pego aqueles óculos 3D e coloco em você, só que por alguns instantes você esquece que está sentado ali, mas você está com óculos 3D, e você descendo por uma montanha russa ali, se vendo no óculos 3D, descendo pela montanha russa. Qual a sensação que você vai sentir? Pergunta para o seu irmão, qual a sensação que você sentiria? Com certeza, queridos, a mesma sensação. Com certeza. Se de repente eu chego do seu lado, mesmo você descendo, se vendo descendo pela montanha russa, e aí eu te desperto, balanço você e digo: olha, irmão, você não está lá, é só um óculos 3D. Você não está descendo, é só um óculos. Provavelmente você vai sentir algumas emoções, mas você não vai sentir todas aquelas emoções. Você vai saber que você não está lá. Sabe, irmãos, depois que você recebeu Jesus para ser seu Senhor, é algo semelhante que acontece com você. Você não é mais pecador. Fale para o seu irmão, você não é mais pecador. Você tem a natureza de Jesus, você tem a natureza de Cristo, você tem a vida de Deus em você. Mas sabe que a velha natureza, muitas vezes ela quer se levantar dentro de nós, e muitas vezes cada um tem as suas fraquezas. Um é a ira, outro é a cobiça, outro é a inveja, outro é o orgulho. Eu tentei fazer uma árvore ali, né? Imagine, para a gente imaginar, imagine essa árvore com galhos também, pequenos galhos. É mais ou menos isso. A ira, ela tem seus galhozinhos, a raiva, o ódio, o orgulho, né? Aquela autoconsideração, aquele negócio de você se achar, né? Alguém fala: nossa, como que Juliano Dias ministra bem, né? Aí, né? Juliano, vou brincar com você um pouquinho aqui, não? Aí de repente parece um pavão. Nossa, é mesmo, né? Dá um sorriso aí, Juliano. Então, mas é mais ou menos isso que acontece, irmãos. Ira, cobiça, inveja, orgulho, cada um tem as suas fraquezas, tem o que predomina. E a sua mente, ela acha que você está lá, que você ainda é pecador. Mas sabe a boa notícia, irmãos? Você não está mais lá, você não é mais pecador, você tem a vida de Deus agora. Você pode vencer o pecado, você pode vencer o orgulho, você pode vencer a ira, você pode vencer a inveja, você pode vencer a luxúria. Agora você não é mais pecador, porque você tem a vida de Deus. Fale para o seu irmão: você é santo, você é justo, você é próspero. Sabe, nós podemos até pecar, mas não é normal o crente andar em pecado. E nós olhamos para algumas pessoas dentro da igreja e começamos a ver fofoca, sabe, falando mal um do outro, inveja, vivendo numa vida de pecado, outros vivendo numa vida de promiscuidade. Parece que não nasceu de novo, que não tem a vida de Deus.
Sabe, irmãos, eu quero trazer uma boa nova para você. Você tem a vida de Deus, e porque você tem a vida de Deus, porque você não está mais com aquela natureza adâmica, agora você tem a natureza de Cristo, agora você pode vencer o pecado, agora você pode andar como Jesus andou, e um dia você será semelhante ao que Ele é hoje, tendo um corpo incorruptível. O Evangelho, queridos, é algo prático. Se nós não praticarmos, nós não viveremos o melhor de Deus. Sabe que o diabo ele vai tentar trazer para a sua mente tudo para te desviar de viver o melhor de Deus. Ele vai lançar na sua mente enganos, ele vai lançar sofismas, ele vai lançar teorias erradas, meias verdades, que nós achamos que são verdades absolutas. Fale para o seu irmão, fique na palavra. Nós precisamos ficar na palavra, não importa o que a doutrina pareça mais bonita, mais verdade, não, queridos, a verdade vai ser sempre a palavra de Deus, e nós devemos ficar com as mesmas coisas, meditando ela, declarando essa palavra. Quando nós declaramos a palavra, ela vai se tornando vida em nós. Nós precisamos declarar essa palavra. Jesus, ele diz em Marcos 11, 23, se você disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo que você disser lhe será feito. É claro que ele fala olhando para uma montanha, mas ele estava querendo dizer exatamente o que eu estou falando. Se você disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo que você disser lhe será feito. Agora cabe a você, irmãos, se auto-observar no dia a dia, olhar para dentro de você, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, que sentimento é esse? E quando você perceber a ira querendo se manifestar, o que você vai fazer? Fale para o seu irmão, você vai falar para ela. Você precisa falar, você precisa usar fé. Ira, eu te resisto no nome de Jesus. Eu não sei se você já se viu alguma vez sentindo inveja. Se eu fizer uma enquete aqui e falar, alguém já teve inveja aqui, provavelmente a maioria vai dizer, não, eu não tenho inveja, nunca tive inveja. Ninguém quer ser invejoso, amém, irmãos? Mas sabe que se você olhar para dentro de você, pode ser que você se pegue sentindo inveja de alguém. E no dia que eu me peguei com esse sentimento, eu fiquei tão triste comigo mesmo. Mas aí eu lembrei de algo assim maravilhoso. Eu nasci de novo, eu não estou mais em Adão. E o que eu fiz? Inveja, eu te resisto no nome de Jesus. Orgulho, eu te resisto no nome de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes até medo. Você sente aquele medo por alguma coisa. Sabe que a maioria das coisas que nós sentimos medos, ela não vai se tornar real. É só na sua mente. Você pode dizer para o medo, medo, eu te resisto no nome de Jesus. Sabe, ansiedade. Quem nunca acordou de madrugada com aquele problema, por causa daquela situação, por causa daquela pressão de dinheiro, sabe, irmãos? Ansiedade, eu te resisto no nome de Jesus. Sabe, você precisa falar para as circunstâncias. E claro que o diabo é o nosso inimigo, mas sabe que nós temos que lutar muitas vezes mais conosco mesmo, porque a nossa mente, queridos, ela está sempre querendo dizer que nós não nascemos de novo, está querendo trazer uma natureza que não nos pertence, que é do velho homem, da velha natureza, a velha criatura. Mas sabe, irmãos, você tem a vida de Deus, você tem a natureza de Cristo, você pode andar como Ele andou, sabe? Só que é algo que nós precisamos, dia após dia, meditar nessa palavra, meditar de dia e de noite, ouvir a palavra, sabe? Começar a ouvir, meditar, até que, irmãos, se manifeste. E muitas vezes a gente precisa declarar, falar, dar uma ordem para esses sentimentos que querem se levantar. Muitas vezes você vai dizer, eu não sou mais, sabe, eu não sou mais um velho homem, eu tenho a natureza de Cristo. Queridos, você pode viver uma vida santa, você pode andar como Jesus andou, sabe, e tem muitos benefícios
para as nossas vidas, para viver assim. Na verdade, queridos, é a única forma de termos o melhor de Deus. Vida de amor em amor, se você não renovou a sua mente. Esses dias eu estava chegando ali em casa, na verdade estava saindo de casa, eram umas 11 horas, 11 e meia, e em frente da minha casa eles fizeram um bar, um negócio ali, e fica cheio de gente, sabe? Lotado. E a minha garagem, a nossa garagem, à frente da nossa casa, tem um local para colocar uns 4 carros assim. E eu deixei meu carro ali, né? Estacionado, de repente, sem olhar, estava olhando o celular, vendo algumas coisas ali, e encosta um camarada bem colado no meu carro. Sabe, irmãos? De repente a ira se levantou ali, porque eu abri o carro, e ele abriu também, e bateu na porta do meu carro. Só, irmãos, que veja bem, não aconteceu nada com a porta, deu só aquela encostadinha. Só que isso fez com que a ira se manifestasse. E de repente eu me peguei falando rispidamente com o camarada que colocou o carro. Falei para ele: a garagem é minha, eu estou na porta da minha casa. E eu sei, queridos. Ele falou: mas não tem problema, o senhor quer que eu saia daqui? De repente o Espírito Santo veio por dentro, dizendo para mim: você não é isso. Eu pedi perdão para ele na hora. Meu irmão, me perdoa, me perdoa. Sabe que você pode fazer isso, irmão, se corrigir na mesma hora. Ou muitas vezes, se você estiver se auto-observando, você não vai ser levado pela ira. Veja bem, foi um momento que eu escapuli, eu fui levado pela ira ali, já ia me levantar com ele, só que eu peguei aquele sentimento querendo explodir com aquele camarada. E eu falei para mim mesmo: ira, eu te resisto no nome de Jesus. Sabe, às vezes você não tem que falar alto e pedir perdão para ele. Meu irmão, me perdoa. Não, mas eu tiro o carro. Não, pode deixar o carro aqui, eu faço questão que você deixe, me perdoe. Sabe que não tem problema nenhum você se consertar com as pessoas. Sabe, irmãos, existe algo muito importante na prática do Evangelho. É que nós precisamos andar em amor. Fale para o seu irmão: o amor é uma lei. Se você quebra a lei do amor, a sua fé não funciona. E aí não adianta, irmãos. Sabe? Não adianta. Eu costumo dizer, tenho um trato com a minha esposa, que nós oramos juntos. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Nós oramos, todas as noites nós oramos juntos, antes de dormir. Só quando eu chego ela já está dormindo, né? Mas geralmente, todas as noites, ela ainda ela faz questão de pegar na minha mão e a gente ora junto. E é algo assim muito, muito maravilhoso isso. São anos e anos, nós estamos casados há muitos e muitos anos. E é algo que nós fazemos todas as noites. E uma coisa que a gente tem no coração, muito importante, se eu pequei, eu me conserto. Pode ser que eu muitas vezes peço perdão para ela, outras vezes você me desculpa. Mas, queridos, sabe que nós sempre nos consertamos antes de orar. Porque eu sei que se nós não nos consertarmos, a nossa vida de amor não vai funcionar. Então, está tudo ligado, irmão. Se você não renova a mente, não pratica a palavra, a sua fé não funciona. Se você não renova a mente, não pratica a palavra, sua vida de amor se torna inoperante. E se sua vida de amor se torna inoperante, a sua fé não funciona. Quem quer que a sua fé funcione sempre? Sabe, irmãos, a fé foi feita para funcionar sempre. A sua fé, a minha fé, ela sempre vai funcionar. Mas sabe, queridos, se nós quebrarmos a lei do amor, pecando, com uma dessas fraquezas que nós falamos aqui, seja ira, cobiça, inveja, orgulho, luxúria. Por isso que nós vemos o apóstolo João falando: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem o advogado, Jesus Cristo. Ele é a apropiação pelos seus pecados, sabe? Então, queridos, nós não precisamos pecar. Fale para o seu irmão: você não precisa pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado.
Agora é certo que nós precisamos nos auto-observar. Você tem que olhar para a sua mente, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, fazer análise em você mesmo, irmãos, sabendo que você não está mais na montanha russa. Agora você é uma nova criatura, você tem a vida de Deus em você, você é justo, você é abençoado, você pode andar como Jesus andou. E agora, se você pecar, você tem que olhar para dentro de você, e a primeira coisa, chegar para o seu pai, que está em secreto: Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Pastor, quanto tempo que demora? Eu demoro para receber o perdão. Amados, é o tempo de você abrir e fechar a sua boca, você já é perdoado, e a sua oração volta a funcionar. Mas se você não pedir perdão, é como se fosse um raio de amargura, uma prisão sem grades, sabe? A sua fé não vai funcionar. Eu não sei você, irmãos, mas todas as vezes que eu olho para dentro de mim e começo a ver que a minha fé não está funcionando, eu quero olhar para um dia meu, o que eu estou pensando, eu quero olhar o que eu estou sentindo, que emoção é essa? Eu quero muitas vezes olhar para o passado, para ontem, para depois. Será que eu tenho alguma coisa? O que está acontecendo comigo? E geralmente, todas as vezes, eu posso dizer para vocês que eu encontrei alguém para pedir perdão, ou eu precisava fazer um conserto com Deus, eu pequei em alguma área, e geralmente eu corrijo isso, e a minha fé volta a funcionar. Amados, Deus espera que você pratique a palavra. Fale para o seu irmão: Deus espera que você pratique a palavra. Amém? Nós precisamos praticar essa palavra. Nós precisamos, amados, viver essa palavra. Nós precisamos andar em amor. Fale para o seu irmão: você precisa andar em amor. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas eu vou dar de novo. Sabe? Do amor como um combustível. Sabe, amados, nosso carro, quem tem carro aqui? Mas quem não tem, anda de ônibus. Mas sabe como funciona? Você precisa encher o tanque dele, amém? De combustível, de álcool, de gasolina, ou até os carros a energia solar agora. Mas você precisa colocar combustível nele. Se você não abastecer, não importa se o seu carro é o melhor carro do ano, ou se é um Fusquinha 76, não importa. Se não estiver cheio o tanque de amor, não vai funcionar. E por isso, irmãos, é fundamental uma vida de amor, encher o seu tanque de amor, para que a sua fé funcione. Nós vemos lá em Romanos capítulo 5, diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, você decide andar em amor, e nós estamos falando do amor do tipo de Deus, do amor ágape, sabe, aquele amor que tudo sofre, aquele amor que se coloca no lugar dos outros, aquele amor que perdoa sempre. Fale para o seu irmão: você decide perdoar. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, diz: recordando-nos diante do nosso Deus de Pai, da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fale para o seu irmão: operacidade, fé que opera, abnegação, vida de amor. A versão NVI diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fale para o seu irmão: a fé realiza, o amor é um motivador. E na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em fé a sua fé,
como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Fale para o seu irmão: a minha fé deve estar em prática, mas o amor deve estar trabalhando. Sabe, irmãos, a base da fé é o amor. A fé sozinho, ela não pode fazer nada, mas sabe que quando ela opera pelo amor, os montes eles são transportados. Então, irmãos, eu não sei qual a circunstância que você tem passado, mas a palavra que eu tenho de Deus para você nessa manhã diz: a tua fé, não importa se ela é pequenininha ou se ela é grande, ela é mais do que suficiente para trazer à existência tudo o que você precisa em Deus. Qual é a tua necessidade? Deus já te deu, já está em Cristo. Através dos braços da fé, você vai trazer a existência na sua vida. Mas claro, irmãos, nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos ver, puxa, como está a minha vida? Na verdade, essa palavra é um alerta para nós no dia a dia, para que nós começamos a nos auto-observar, para que nós possamos olhar para dentro, para que você veja a sua alma como um grande campo de batalha, irmãos, porque é isso que ela é. E que a sua alma, sua mente, ela seja inspirada pelo Espírito Santo a todo momento, para que você viva de verdade o melhor de Deus, para que a sua fé funcione em cada momento que você precisar. Sabe, irmãos, Deus tem instruções para você todos os dias. Deus, Ele tem instruções para você cumprir a sua carreira, e você vai precisar que a sua fé esteja 100% operante. Então, andar em pecado, andar na velha natureza, irmãos, vai te atrasar o caminho, vai te atrasar a jornada. Existe uma carreira em Cristo, existe uma jornada para você, e vai chegar um dia que você estará na presença de Jesus. E o que será que Ele vai falar para você? Servo bom e fiel, entre para o seu repouso. Você foi fiel em cumprir a carreira, o propósito. Sabe, irmãos, existe um propósito, existe uma carreira para mim e para você, e nós precisamos trilhar em Deus. Qual é o seu chamado em Deus? Nós temos que buscar nele, buscar as instruções. Ele vai revelando aos poucos, mostrando como se fossem placas. Mas é certo, irmãos, que nós precisamos ser de verdade praticantes dessa palavra. Nós precisamos praticá-la a todo tempo, olhando para a nossa mente, sabe, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, meditando na palavra de Deus, declarando a palavra para a circunstância, declarando a palavra para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. O Evangelho, ele não é simplesmente uma religião. O Evangelho é um estilo de vida que nós precisamos colocá-lo em prática, praticar a cada dia, a cada momento. Sabe, Deus, ele não é, irmãos, o gênio da lâmpada, que você pede e já acontece. Não, sabe, você precisa fazer alguma coisa. Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer por você. Agora você precisa fazer a sua parte. Fale para o seu irmão, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte, irmãos, é meditar nessa palavra, de dia e de noite. E eu quero sugerir para vocês, quem não fez o rema aí, faça o rema, irmãos, e a sua vida nunca mais será a mesma. Não importa se você ainda não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, ou se você tem, mas o rema vai te ajudar, irmãos, a ser de verdade um praticante dessa palavra. E você, queridos, vai ver os resultados na sua vida no dia a dia, sabe, porque nós como cristãos, nós precisamos ter, irmãos, os nossos troféus. Pastor, mas que negócio é esse de troféus? Com certeza, como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas Jesus diz, eu venci o mundo, você também vencerá. Então pressões vão se levantar pressões, mas você precisa estar preparado em fé, irmãos,
com seu tanque de amor cheio. E quando a pressão se levantar, você vai dizer para a pressão: pressão, no nome de Jesus, pare. Sabe, você tem o poder de mudar as circunstâncias que se levantam contra você. Você tem o poder, através da palavra, através da sua fé, de transformar os ambientes que te rodeiam. Eu não sei o que você precisa em Deus, eu não sei como que está a sua vida, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer a mudança que você precisa e que você espera. Na verdade, Ele já fez. O que você precisa agora é fazer a sua parte, através da fé, chamando as coisas que não são, como se já fossem. Mas claro, irmãos, você precisa olhar para dentro de você e ver como que está a sua vida. Como que está a sua vida no dia a dia? Como é que será que está a sua vida na sua casa, com sua esposa, com o seu trabalho, com seus vizinhos? Quando você chega no local, o que as pessoas dizem para você? Puxa, que bom, né? Que bom que a irmã Cláudia chegou. Ou será que ele diz: nossa, essa pessoa chegou aqui, Cláudia chegou, meu Deus do céu, estragou o dia. Irmãos, o que acontece isso? O que acontece com você quando você chega num ambiente como cristão? Será que você é aquele crente que ninguém quer perto? Salgado? Ou será que você é aquele camarada que todo mundo quer estar junto? Sabe? Irmãos, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Sabe? Quando você chega, as circunstâncias terão que mudar. Mas não é chegar na circunstância, as pessoas começam a falar um monte de besteira e você vai começar a falar: não, fale de Jesus, sabe? Mas claro, não seja salgado. Você sabe que você pode fazer uma brincadeira ali falando de Jesus, sem ser salgado. Irmãos, não seja uma pessoa salgada, uma pessoa que ninguém quer perto. Seja alguém que influencia, que muda, que transforma o ambiente, que olhe para você e fala: não, eu quero ter isso que ele tem. Pode ser que sua vida esteja difícil hoje, que você esteja passando por pressão financeira, pode ser que você esteja passando por alguma pressão no seu corpo, com alguma enfermidade, mas eu tenho uma boa nova para você: Jesus já venceu, e porque Ele venceu, você pode vencer. A tua resposta está em Cristo. A sua fé é a vitória que vence o mundo. Fale para o seu irmão: a sua fé é a vitória que vence o mundo. Mas queridos, pode ser que a vida de amor esteja com problema. Pode ser, queridos, que você nunca tenha se auto-observado, nunca tenha olhado: puxa, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas sabe, irmãos, o Evangelho é prática, é dia após dia, é dia após dia, é prática, é constância. E pode ser que tenha se levantado essa pressão muito grande, mas eu quero dizer para você: quanto maior a pressão que se levanta contra você, maior o troféu que você vai ter lá no fundo. Fale para o seu irmão: quanto maior a pressão que se levantar contra você, maior o troféu que você vai contar, maior o testemunho, porque você é mais do que vencedor. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha te inspirado. Eu quero te pedir para se colocar de pé.